Olá, bem-vindos à unidade 4 do nosso curso de Teoria Literária. E nessa última unidade do curso, eu trago algumas reflexões de que modo a gente pode pensar a literatura relacionada com outras artes. Afinal, é possível fazer esse diálogo entre a literatura e outras artes que a gente conhece? Eu vou propor aqui uma leitura para vocês de possibilidades de interpretação e possibilidades de análises que vocês podem fazer, sim, com a literatura, através do prisma das outras artes que conhecemos. Mas, para isso, a gente precisa partir da base que construímos nas unidades anteriores do que é a literatura. Porque se a gente sabe que, dentro das hipóteses levantadas dessa resposta, nós chegamos aos gêneros literários. E os gêneros literários, a concepção de análise que serve para eles também vai caber em outros objetos literários que não especificamente o livro. Porque o grande problema nosso é tentar reduzir o fazer literário somente para o objeto livro. O objeto livro é, sim, a base mais importante. A palavra literatura vem do objeto livro. No entanto, as possibilidades de interpretação de tudo aquilo que a gente levanta de análise dos gêneros literários cabem em outros objetos. É isso que eu proponho nessa unidade 4. Partindo, primeiramente, da interpretação do gênero lírico. Porque, afinal, se a gente define o gênero lírico como um gênero formado em versos, que tem o ritmo como base principal nesses versos, e que tem um eu lírico expondo os sentimentos que ele carrega, ele não está contando a história de outro, mas sim expondo o sentimento dele, é fácil a gente entender que toda essa base que a gente usa para analisar poesia, nós podemos analisar, por exemplo, canção. A canção é uma estrutura dentro do mundo da música que junta letra com música e transforma-se em um outro objeto, como a gente vê na teoria do Luiz Tati, do José Miguel Wisnik. E, obviamente, se isso é possível de interpretar, a gente pode olhar como um gênero lírico, sim, a estrutura da canção. Afinal, lírico vem de lírica, um instrumento musical. A poesia nasce com a música. E as duas coisas se relacionam inteiramente até os dias de hoje. Então, é muito possível você usar as mesmas bases de análise para a poesia para analisar a canção. Afinal, ali tem verso, ali tem estrofe e tem um eu lírico se expondo. Por isso é tão importante a gente mergulhar nessa possibilidade também. Lembrando sempre que se a gente está falando aqui do Brasil, nós temos possivelmente um dos melhores times de cancionistas do mundo. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. O nosso time é muito forte para pensar esse modelo, esse gênero lírico dentro da canção. Vamos além do que seria somente analisar poesia. O segundo gênero que eu penso com vocês, essa possibilidade de diálogo com outra arte, é o gênero narrativo. Lembrando sempre, o gênero narrativo é construído com um narrador que conta uma história, que tem que ter ordem, por isso que cai num enredo, encadeado com acontecimentos vividos por personagens. Os conflitos evoluem em um tempo e um espaço definido. Os elementos da narrativa que a gente olha para um objeto livre como um romance ou um conto ou uma crônica, que funcionam tão bem nos elementos da narrativa para qualquer outro texto narrativo, também vão valer para uma série de televisão que a gente for assistir, uma série na nossa Netflix. Tem todos os elementos da narrativa possíveis de ser analisado lá. A gente vai conseguir construir no cinema, e aí a gente tem uma teoria importante do Carrier, quando ele fala dos estudos do cinema, em que a câmera vira um narrador. O olhar da câmera é também um narrador. Pode ser em terceira pessoa com distanciamento, ou pode ser a própria cabeça da personagem. A gente vê toda essa construção no cinema, nas séries, nas novelas. Todo elemento audiovisual se constrói juntando os elementos da narrativa dentro daquela narratividade construída. Então, a gente tem toda a possibilidade do mundo de pegar um filme, por exemplo, e analisar os elementos da narrativa que o constituem. Então, a gente consegue fazer essa análise também. É super possível pensar um filme, uma série, um HQ, por exemplo. Se a gente for pegar um gibi, um HQ, um mangá, eles também têm uma base que a gente vai encontrar os elementos da narrativa e vai conseguir fazer uma interpretação dentro dessas possibilidades. Então, tá vendo como a gente pode abrir para um mundo
ainda mais amplo, se pegar a interpretação do gênero narrativo e ver a narratividade que tem nesses outros objetos literários, que é um exemplo mais legal, o videogame. O videogame também pode ser constituído como um gênero narrativo, com uma questão ainda mais interessante, e como a gente vê na teoria da Murray, que é uma das mais importantes dessa área de narratividade dentro do videogame, o narrador do videogame somos nós. Se não agimos no momento presente para a ação daquela personagem, o tempo e o espaço que está bem construído ali, não acontece a história, não acontece um jogo. Então, a gente também faz essa possibilidade de analisar os elementos da narrativa dentro de um videogame. Olha como existem possibilidades gigantescas para trabalhar narratividade em outros objetos. O último dos gêneros que eu coloco aqui para vocês, uma ideia, uma possibilidade de interpretação, pensando que esses objetos literários vão além de um livro, é o que acontece com o gênero dramático, que por si só é um livro para ser representado num outro espaço físico, que é o teatro. Mas aqui nesse caso, se a gente for pensar que o gênero dramático tem como base representar para um público, e pode ser um diálogo ou um monólogo, como a gente já viu nas interpretações, nós podemos ir além do espaço teatro. A gente pode pensar a análise do gênero dramático em um discurso político. Ver de que forma que eles usam as técnicas que estão relacionadas ao gênero dramático para criar efeito emocional no seu público. A gente pode pensar isso também, se for pegar uma novela ou uma série que tem uma estrutura para passar para um público. A gente pode pensar em diversas possibilidades quando a gente vai para as questões de performance, pensando no gênero dramático. Vão além desse texto, desse modelo textual, mas que conseguem cumprir como objeto literário o que o gênero dramático não impede. Então, nessa unidade, eu quis mostrar para vocês que tanto o gênero lírico, quanto o gênero narrativo, quanto o gênero dramático, existem possibilidades de eles serem interpretados, usados como base para vermos outros objetos literários, irmos além do que é o objeto livro. Essa é a nossa última unidade. Até!